Fala, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Só lembrando, como sempre, essa é a segunda parte do vídeo. Se você chegou perdido aqui, tem um vídeo para trás aí, que às vezes você está assistindo para dar aquela revisada e tal. Essa é a segunda parte, tá? Da aula 22, nós estamos falando das origens e da estrutura do Estado absolutista. Eu acabei de apresentar o conceito de absolutismo e as suas principais características, entendemos o que é, e agora eu vou apresentar para vocês três teóricos do absolutismo, ou seja, três pensadores que escreveram, falaram também, mas principalmente escreveram, registraram o seu apoio a um determinado tipo de Estado que combina aqui com o absolutismo, e a gente vai olhar então essas três situações, esses três autores. Peço, por favor, que vocês linkem esse conteúdo com os conteúdos de filosofia, já que nós estamos aqui andando nesses dois campos, né? Eu vou mostrar para vocês as principais ideias e uma perspectiva histórica disso. Mas aí você linka com o conteúdo de filosofia que você também tem, tá? Nosso primeiro camarada aqui, esse senhor simpático aqui, com esse cabelinho bonitinho, que é o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet. O Jacques, aqui ó, sempre é importante o período em que eles estão, para a gente tentar associar o governo que tá, o que está acontecendo com aquele país. O Jacques Bossuet, com esse nome, ele só pode ser um francês, tá? Então, ele poderia ser outra coisa também, mas francês. 1627, 1704. Cara, ele está vivendo basicamente na hora da produção, né, do seu texto, das suas ideias, ele está vivendo o governo do Luís XIV. Então anota isso. Nós temos um teórico francês, né, e ele está vivendo o contexto ali do absolutismo do Luís XIV. Isso diz muito pra gente, né? Outra coisa que é importante você anotar sobre o Bossuet é que ele é um abade, ou seja, ele faz parte do clero, ele é da Igreja Católica. Portanto, a visão dele do absolutismo, ou a justificativa, a legitimação dele de por que aceitar um governo igual ao do Luís XIV, obviamente vai estar baseada na questão religiosa. A obra dele chama, a principal obra dele, né, que nós vamos pegar o ponto central aqui hoje, é A Política Retirada ou Extraída, depende da tradução, a política retirada das Sagradas Escrituras. Então o cara está lendo as Sagradas Escrituras do ponto de vista católico e tentando justificar, tentando legitimar o porquê aceitar o governo, o porquê entregar o poder daquela forma a um cara, por exemplo, como Luís XIV. O que ele vai dizer, o ponto central da obra dele é o seguinte: aquele camarada, o monarca, ele tem um direito divino. Há um processo ali sagrado, ou seja, ele é um próprio representante de Deus na Terra. O monarca, segundo o Bossuet, é monarca por um direito divino, e você, nessa figura sagrada do rei, tem alguém ali especial. O monarca é alguém especial. É alguém que vê longe, é alguém que vê do alto, é alguém que guia o seu povo. E é um cara enviado, escolhido por Deus pra gente. Então, há na figura do monarca uma questão sagrada. E ele é um ser diferente. Ele está além da gente, ele está vendo longe. E a gente precisa seguir ele. Porque como um iluminado de Deus, aí ele está sabendo muito mais que a gente. Ele sabe o que fazer. E aí a gente precisa respeitar esse monarca como algo sagrado. No momento em que a religiosidade é muito importante, isso cai como uma luva. O Jacques Bossuet ele não é muito falado, não, até nos vestibulares. Mas você pode anotar o seguinte: na prática, a ideia dele é a que mais pega sobre o absolutismo. E vocês sabem disso, a ideia de associar o rei com algo sagrado. Ele é rei porque é um direito divino. E se você questionar isso, se você violentar isso, se você desobedecer essa autoridade, é a mesma coisa que questionar, violentar ou desobedecer a Deus. Então isso, no povão, vamos dizer assim, no geral, é uma ideia muito popular, que pega muito fácil entre a galera, né? E aí você vai ter um ponto, por exemplo, do Luís XIV, depois a gente vai falar disso, mas quando ele está ali na França, em 1685, a França tinha um documento que garantia a tolerância religiosa com os protestantes, os huguenotes. E o Luís XIV, católico, né, fervoroso e legitimado pela igreja e tal, em 1685 ele resolve cancelar essa liberdade religiosa. Então ele vai dizer o seguinte, ó, um rei, uma lei, uma fé. Eu sou o rei, eu faço a lei, eu mando, e a minha fé tem que ser a fé dos meus súditos. A minha fé
é a fé da França. Porque como pode eu ser uma figura sagrada escolhida por Deus e estar dividido religiosamente o meu país? Se eu tenho um rei, eu preciso ter uma fé. E aí nesse ano ele acaba com a liberdade religiosa, a gente fala disso com detalhes mais pra frente, tá? Ou seja, nós temos aqui uma justificativa religiosa desse direito divino de ser rei. Tudo bem? Essa é a ideia central do Jacques Bossuet. Tem uma obra de um historiador francês do século XX, da Escola dos Análises, e o nome dele é Marc Bloch, né? Um dia eu podia contar um pouco, fazer um vídeo sobre a história da Escola dos Análises aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas é o seguinte, o Marc Bloch escreve, né, essa obra aqui sobre os reis taumaturgos, ou seja, ele faz um estudo muito detalhado, estudando a mentalidade da época e mostrando como que nesse período aqui, né, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, e nesse contexto aqui que nós estamos trabalhando para pensar hoje o absolutismo, existia uma crença, uma mentalidade muito forte entre as pessoas que um rei era capaz de curar alguém só com o poder das mãos. Se você tocasse um rei ou se um rei te tocasse. Isso era uma crença da época, imagina. Para você acreditar nisso, você tem que achar que é muito sagrado essa figura, tá? Então, normalmente aparece associada a esse pensamento do Bossuet, que é uma figura sagrada, que é um direito divino ser rei e tal, justificando o absolutismo e a concentração de poder nessa figura do monarca, aparece algum trechinho aí do Marc Bloch com essa pesquisa. Ele está analisando ali particularmente o caso francês e o caso inglês, porque são muito emblemáticos, né, com as suas monarquias ali. Mas só para você saber que existe essa obra aí, portanto, ok? Além do Jacques Bossuet, você tem um outro cara que tem uma ideia fantástica para a época, que é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele está vivendo entre 1588, ou seja, Elizabeth I, e 1579, cara. Ele passa por todo aquele rolê ali da transição dos Tudors, né, da Elizabeth, 1603, sem herdeiro, para os Stuarts, e aí ele vê todo aquele rolê, a guerra civil, o rei perdendo cabeça, o Carlos I, Jaime I, o Carlos II, Jaime II, até ele chega perto, né, da Revolução Gloriosa lá. Não chega a ver, mas chega perto. Então ele está escrevendo nesse contexto de uma Inglaterra toda bagunçada ali, tentando organizar um Estado, né? É um cenário bem caótico pós a Rainha Elizabeth. A principal obra dele, né, o trabalho dele que a gente está analisando aqui é o Leviatã. O Leviatã é o seguinte, é um personagem bíblico, né, que aqui na obra dele tem um outro sentido. No personagem bíblico você tem uma ideia do caos, aqui ele seria o organizador, vamos dizer assim, o que organiza o caos, né, esse monstro aí, o Leviatã. Vamos pensar no Estado, portanto. Ixi, escutou um barulho estranho ali, mano. Tem algum bicho querendo entrar. A ideia do Hobbes é a seguinte. A primeira coisa que você tem que anotar é que ele é um contratualista. Ele defende uma ideia que precisa existir um contrato entre os homens. Os homens têm que fazer um contrato entre eles. Depois vão aparecer outros contratualistas aí, Locke, Rousseau e tal. Mas o Hobbes ele pensa que assim, a questão aqui é o Estado, tá, gente? Pra gente chegar no monarca, no soberano. Como seria o mundo sem o Estado? Como seria o mundo sem essa organização do Estado? Para o Hobbes, esse mundo sem Estado, se não tivesse um Estado organizando o caos, esse mundo estaria num estado de natureza. Ele está partindo da análise assim. Pensa num estado de natureza, então. Sem um soberano, sem um Estado, sem essa organização. O estado de natureza é ruim para o homem. Por quê? Segundo ele, vocês devem conhecer essa máxima dele, né? O homem é o lobo do próprio homem. Segundo a ideia do Hobbes, é a seguinte. A condição do homem é a condição da guerra. E aí ele vai trabalhar a ideia de que assim, o homem, ele ataca. Ele está dizendo o seguinte, se não tiver o Estado é bagunça, é ataque. A condição do homem é guerra, ele é o lobo do próprio homem. Por quê? Um homem pode atacar por 3 razões, vamos dizer assim, mas ele sempre ataca. Por quê? A primeira razão dele atacar é porque ele pode ganhar algo com esse ataque. Então imagina assim, uma propriedade, comida, mulher, enfim, você ataca para ganhar algo. Ou você ataca para se defender, por medo, por desconfiança. Ou você ataca para ganhar prestígio entre os seus pares. Então, em todas as situações, nas 3 situações, ou para ganhar alguma coisa, material inclusive, ou para se defender, pela desconfiança e por medo, ou para ganhar prestígio entre os homens, a condição do homem é o ataque. Só que isso de todos os homens. Então isso é a ausência da paz. Porque, imagina um mundo sem Estado. É o estado de guerra permanente, é o que ele chama de guerra de todos contra todos. Então, para ele o cenário é caótico. Gente, imagina isso. Vamos pensar aqui fazer uma viagem aqui proposital.
Imagina o nosso mundo hoje sem um Estado. Você que não gosta de Estado, imagina um mundo sem Estado. Você quer o Estado só para proteger a tua propriedade privada, né? Eu também. Imagina um mundo sem Estado. Você tinha coragem de ir na IAPIC se não tivesse Estado? Tipo assim, ó, vai na IAPIC, não tem Estado, não tem lei, não tem segurança. É cada homem, cada mulher por si. Ou seja, o estado de natureza. Cada um vai lá e faz o que der na telha. A tendência é as pessoas se atacarem. Porque as pessoas vão atacar para ganhar alguma coisa, para ganhar sexo, para ganhar celular, para ganhar bebida, para ganhar dinheiro, para ganhar respeito dos outros homens. A gente vai se atacar. E isso vai gerar uma guerra generalizada. Então é o caos. Precisa organizar esse caos. E aí a ideia do Hobbes é a seguinte. Então a gente precisa buscar a paz. Porque o homem jogado ali no estado de natureza, a condição dele é a guerra. Como é que chega a paz então? A proposta dele é a seguinte: nós buscamos a paz através de um contrato social, um combinado entre os homens. E qual que é esse combinado? É a sociedade civil. Olha o que o Hobbes vai dizer. É muito moderno o pensamento dele, apesar da gente ter que colocar no lugar, né? Mas a ideia é assim. Eu abro mão de uma parte da minha liberdade, eu abro mão da minha liberdade, ou seja, do governo que eu tenho de mim mesmo. Eu posso ir na IAPIC e fazer o que eu quiser, eu me governo. Só que eu abro mão, porque outras pessoas vão fazer isso, então vai virar o caos. Então eu abro mão desse governo de mim mesmo em troca de entregar parte da minha vida ou entregar parte da minha liberdade a um governo comum. A gente faz um contrato. Gente, ó, vamos pegar parte da nossa liberdade e entregar a um governo comum, entregar a um Estado coordenado por um soberano, e esse soberano vai conduzir de forma autoritária, no sentido de autoridade, né? Esse soberano, o rei, portanto, ele conduz com poder ilimitado a nossa vida. E aí o que a gente ganha? Você pode pensar, mas aí você perde a liberdade. Então, mas restringindo a ação do outro também, que perdeu a liberdade dele, a gente funda a sociedade civil. É justamente porque você vai na IAPIC, fazendo uma viagem de novo proposital, é justamente porque você vai na IAPIC com a sua liberdade restringida, em certo sentido, você não pode fazer o que você quiser. Hoje nós não somos livres para fazer o que a gente quiser. Você não pode sair correndo, andando pelado pra rua e pulando em cima dos outros, trepando nos outros. Você não pode fazer isso. Mas é justamente por você não poder fazer isso que você garante a liberdade do grupo. Pelo menos uma liberdade mínima de existir em paz. Aqui a ideia do Hobbes não tem nada a ver com a ideia de cidadania e direitos humanos, nada disso que tem hoje não. A ideia dele aqui é evitar o caos da guerra de todos contra todos e estabelecer a paz. Para ele isso só é possível quando faz um contrato social e a gente abre mão de parte do governo que a gente tem de si mesmo, de liberdade total, para entregar isso para um governo, para um soberano, para um Estado. E esse soberano tem todo o direito, ele é legítimo, né? Que ele use da autoridade, use até da violência, se for o caso, para poder manter a paz. Você pode fazer a guerra para manter a paz, entendeu? Mas a paz é o objetivo, a paz é a finalidade, né? Ou seja, esse governante, esse soberano, portanto, né? No caso aqui na ideia do Leviatã do Hobbes, ele garante o controle da sociedade, ele garante a paz da sociedade. Ô César, mas beleza, então vamos lá. No estado de natureza a gente tende a se matar, é mais ou menos isso que o Hobbes está falando, porque é uma guerra generalizada, de todos contra todos, é o caos. A gente só consegue resolver isso se a gente abrir mão de parte da liberdade que a gente tem, do governo de si mesmo, fazendo um contrato social, fundando a sociedade civil, fazendo um governo. Esse governo é um soberano. Aqui ele não está falando de república, democracia, nada disso ainda, tá? E aí, então nós trocamos. Em troca disso, eu perdi um pouco da minha liberdade, beleza? Mas eu ganhei a paz. E eu posso existir. E aí tem um soberano. Ok, mas e se esse soberano não cumprir com... se ele falhar nesse objetivo dele ou nessa missão dele? Porque você entrega a sua vida, então, na mão de um soberano, para ele conduzir e manter a paz, proteger e organizar a sociedade. Mas e se ele falhar? E se ele não proteger? E se ele não tiver autoridade para isso? E se ele ainda assim permitir a guerra, permitir, né, a violência, esse ataque, esse caos? Aí é legítimo que você derrube ele. E aí você pode pensar num outro soberano. Então tem uma ideia no Hobbes aí, né, que se o soberano não tem autoridade, não te dá proteção, que é a função dele, se ele não te oferecer isso, ele falhou. E se ele falhou, você pode romper com ele. Tudo bem? Essa é a ideia do Hobbes. Ele está fundando aqui a ideia do contrato dele, a sociedade civil, o contrato social. Tá? Por isso que ele é considerado um
contratualista. Eu vou deixar aí para vocês uma animação de 14, 15 minutinhos, uma animação muito legal sobre o Leviatã, tá? Pra gente poder continuar pensando sobre o Hobbes, mas é um cara que eu gosto bastante. Beleza? Vamos lá. O último aqui, então, o Maquiavel. Todo mundo já ouviu falar de, fulano está sendo maquiavélico e tal. Maquiavel, na verdade, assim, a real é que, para fazer uma introduçãozinha dele aqui, ele é muito usado ainda, hoje, no mundo político, até no mundo empresarial, né, como estratégia e tal, mas ele é muito mal entendido também, né? Poucas pessoas que adotam aí uma estratégia maquiavélica leram Maquiavel ou sabem do que ele estava falando, ou entendeu pelo menos o que ele estava falando, tá? Então vamos esmiuçar aqui esse cara. O Maquiavel ele está ali no século XV ainda, né? Notem que ele está antes. Ele está do século 1469 a 1527. Onde que o Maquiavel está escrevendo? Ele está escrevendo numa Itália que não é Itália ainda. São várias cidades-estados independentes, né? Algumas repúblicas e tal. Mas você tem as cidades italianas, a Itália não passou pelo seu processo de unificação. Você sabe disso, que a Itália vai se unificar só no século XIX. Na segunda metade do século XIX. São aquelas famosas unificações tardias, né? Então, é importante a gente entender que o Maquiavel, ele está falando isso, o que eu vou dizer agora. Ele está falando em Florença, né, no começo do século XVI, e de uma Itália que ainda não existe. Então ele está falando para esse contexto que prevê, ou prega, ou almeja a unificação do território. Ele está falando numa Itália fragmentada que ainda não é Itália, né, com vários reinos e cidades independentes, e pregando uma ideia que possa unificar esse território e tornar esse território um Estado, portanto, mais forte, né? A obra principal do Maquiavel é O Príncipe. Cadê o Príncipe? Bom, depois eu vou mostrar aqui os clássicos da política, mas tem o Príncipe também. O Príncipe, eu queria pegar porque eu gosto do sumário do Príncipe, porque você entender de onde vem o termo maquiavélico. Aqui, ó, a Arte da Guerra, o livro dos 5 Anéis, é um box, né, da estratégia. Estratégia. Aí você tem o Príncipe do Maquiavel, que é esse simpático texto aqui. Daqui a pouco eu volto nele aqui pra gente falar do sumário. Na verdade, o Maquiavel está mandando um recado para um cara chamado Lourenço de Médici, que é um cara poderoso. Ele está dando um recado. Vamos ver se ele está dando um recado para esse cara. Está falando assim, ó, essa região precisa ser unificada. E aí é quase como se fosse um manual, né? As orientações, os conselhos ao príncipe. Ele está falando ao príncipe o que um príncipe tem que fazer para tomar o poder, unificar a região e transformar isso num estado forte. Ele está dando passo a passo o que o príncipe deve fazer aqui, na verdade, tá? O Maquiavel vai dizer o seguinte, ele defende um estado forte, ele defende essa unificação italiana, esse é o contexto que ele está escrevendo, é para isso que ele está escrevendo, né? Porque ele está percebendo que, por exemplo, a unificação de Portugal, a unificação da Espanha, a unificação da Inglaterra, a unificação da França estão formando ali estados mais fortes. Ele acha que algo parecido deve acontecer ali na Península Itálica, portanto, formando uma Itália unificada e forte, né? Ele tem essa noção do que seria uma república ideal e o que seria possível fazer com essa unificação italiana. Ele diz para o príncipe, né, ele está falando como alcançar os seus objetivos. Então, todo mundo já ouviu falar dos fins justificam os meios, né? Na verdade, se você ler isso aqui de cabo a rabo, de trás para frente, de frente para trás, você não vai encontrar isso escrito em lugar nenhum. O Maquiavel não escreveu isso, pode anotar. Ele não tem escrito aqui, os fins justificam os meios. Mas é uma ideia presente, de certa forma, na obra dele, que se você tem uma finalidade, um objetivo, uma razão, você como príncipe, você como governante, monarca, você pode usar de todos os meios possíveis e disponíveis ali, inclusive a mentira, inclusive a violência, né? Porque ele fala, uma questão fundamental na obra do Maquiavel é que, assim, para ele a moral, a questão ética pessoal, a moral minha, não tem nada a ver com a ação minha como governante. Se para atingir um objetivo, no caso aqui a unificação da Itália, for preciso mentir, minta.
Ah, mas isso não é moral. Não tem problema, você vai atingir o seu objetivo lá. O objetivo, a razão do Estado, ela é maior do que a sua razão, do que a sua moral. Então, ele separa essa questão, a questão política da questão moral. Para ele, essas duas coisas não andam juntas. Ah, mas isso não é certo fazer. Não, às vezes você precisa ser violento, às vezes você precisa mentir, às vezes você precisa negociar, porque você tem um fim a atingir. Daí vem essa história de os fins justificam os meios. Não importa o que eu fiz aqui, mas eu cheguei onde eu queria chegar. Não está escrito bem assim, mas dá para entender de certa forma isso, né? Então ele dá uma receita para o príncipe, né, de como fazer isso. Então você tem aqui no sumário, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, só para você ver a pegada do texto. Ele fala assim, ele dedica, né, ao Lourenço de Médici e tal, aí ele fala assim, ele faz uma análise da Itália, dos principados mistos, da república, do que seria ideal e tal. Aí depois ele vem aqui assim, ó, sobre aqueles que conquistam, são os tópicos, tá? Os capítulos, sobre aqueles que conquistam o principado através da perversidade. Aí depois ele fala assim, na verdade era o que eu queria aqui, ó, sobre como os príncipes devem manter sua palavra, ou não. Sobre a necessidade de evitar ser desprezado e odiado. Serão vantajosas ou prejudiciais as fortalezas e muitas outras coisas que os príncipes recorrem. Como um príncipe deve se portar para ganhar fama. Sobre os secretários dos príncipes, ele fala sobre os secretários, como bajuladores devem ser evitados, porque os príncipes da Itália perderam seus estados, sobre as influências da sorte na vida e como lidar com ela. Ou seja, é um manual estratégico de tomada, para você tomar e para você manter o poder. Tomada e manutenção do poder. É isso que Maquiavel está falando. Como que você toma o poder e como que você mantém o poder. E principalmente como você atinge o seu objetivo sendo um príncipe, né? No caso, um monarca aqui. Uma coisa que eu acho legal você anotar aí é o seguinte. Em certo momento, o Maquiavel vai tentar responder a seguinte pergunta. Você como monarca, você como príncipe, como governante, o que seria melhor? Seria melhor você ser amado ou seria melhor você ser temido? Pensa. Num governo ideal, no caso dele, uma república ideal, o ideal, né, você almeja ser amado e, portanto, na consequência, respeitado. Só que aqui ele trabalha uma ideia diferente. Ele fala, é melhor você ser temido do que ser amado, né? E quando ele vai desenvolvendo o pensamento dele, uma outra coisa que é muito importante, deixa eu ver se tem aqui esse aqui é um outro livro legal para vocês terem um manualzinho aí, ó. O livro da política. Os principais pensamentos, bem resumido, né? Os principais pensamentos políticos ao longo da história. E sobre o Maquiavel, tem a seguinte passagem aqui, ó. Por exemplo, sobre como você deve ou não manter a sua palavra. Ele fala assim, ó, o bem-estar do Estado é a principal responsabilidade do governante. E ele está pensando ali na Itália, falando, o bem-estar disso aqui seria unificar isso aqui, fortalecer isso. Então o bem-estar do Estado é a principal responsabilidade de um governante. E deve ser buscado por todos os meios, a ideia de meio e de fim, né? Se o bem-estar do Estado é o fim, ele deve ser buscado por todos os meios possíveis. Inclusive o engano e a intriga. Um governante prudente não pode e não deve manter a sua palavra. Ou seja, a moralidade própria do governante é menos importante do que o bem do Estado. Então eu, como governante, a minha moralidade está abaixo do que é o melhor para o Estado, do que é o bem para o Estado. Entende isso? Então, tipo assim, eu tenho uma razão de Estado, ela está na frente de tudo. Ah, mas eu menti, eu não concordo em mentir, mas se for para atingir aquele objetivo que é melhor para o Estado, você deve mentir, é o que ele está falando. E ele será, por quê? Porque ele fala assim, ó, você será julgado pelos seus resultados e não pelos meios que você usou. É daqui que vem a ideia os fins justificam os meios, né? Ou seja, um governante ele não é usado pelo... o que ele está dizendo ali, unificar a Itália agora é o principal objetivo. Por quais meios? Você lá na frente vai ser lembrado por ter unificado a Itália e transformado a Itália num Estado forte, né? Não pelos meios que você usou. Você teve que mentir, mandar torturar alguém, fazer algum tipo de coisa assim. Então, não é que ele... não quero que vocês confundam aqui com aquele pensamento maquiavélico, autoritário, mas isso pode ser usado nesse sentido. É um grande manual de política, até hoje.
E aí, parece estranho, mas imagine o seguinte, duas questões fundamentais para o Maquiavel, na obra dele, é a fortuna e a virtude. Virtude, né? Mas não a virtude da forma como a gente conhece no senso comum. A virtude seria o agir, né? A fortuna é a oportunidade que você tem, é o cenário, é o bang, tá? É o cenário. Então, por exemplo, temos uma Itália fragmentada, essa é a fortuna. Tem uma oportunidade ali para unificar ela. Só que isso depende da virtude, que é a ação, é aquilo que está no controle do ser humano, no controle do político, no caso, no controle do príncipe, no caso, né? Então, a fortuna seria a situação dada, as condições, a conjuntura, o momento, né? O desafio, tá ali, a situação, é o bang. A virtude é como você vai agir diante disso. Então, olha, nesse caso aqui, a fortuna é essa Itália poderosa, mas fragmentada, que poderia ser mais poderosa. Precisa de virtude, ou seja, precisa agir de forma como ele está orientando ali no príncipe, para unificar esse território e atingir uma razão de bem-estar do Estado, unificando esse território e tornando ele forte. Isso é usado até hoje, por exemplo, essa ideia da fortuna, ou seja, a situação, o momento, a oportunidade, vamos dizer assim, e a virtude, que é a forma como eu vou agir diante da oportunidade. Para o Maquiavel, então, a virtude, ela não é virtuosa, não tem a ver com virtude, é como você vai agir. Se você vai mentir, se você vai fazer guerra, se você vai violentar, faz parte da virtude. Você está aproveitando aquela oportunidade. Depende da razão de Estado. O contexto dele é o contexto da unificação da Itália, mas isso pode ser trazido para pensar outros momentos da história, como, por exemplo, eu tenho uma situação e eu quero me manter no poder. Eu cheguei até o poder e eu quero me manter no poder. Então a fortuna é a situação. Que eu estou ali no poder, está tendo uma crise, acontecendo alguma coisa. Para me manter no poder, eu vou precisar usar da virtude, dessa habilidade de poder agir conforme a circunstância. Isso vai variar muito de caso a caso, mas, por exemplo, a galera usa isso hoje ainda como estratégia política, porque você pode pensar assim, eu como governante, vou dar um exemplo, tá? Mais próximo da gente. Temer, Michel Temer. Saudade do Temer, você tá? Eu não. Michel Temer, então vamos lá, ele tem, qual que era a fortuna do Michel Temer? A fortuna no sentido do Maquiavel aqui, tá? Ele tinha uma situação, ele teve uma conjuntura, né? Ele participou de um processo de impeachment, né? Ou ele fez as negociações que precisavam fazer para que ele continuasse no poder. Você lembra que na época existia uma possibilidade de cair a chapa, não sei o quê. O Temer tinha uma fortuna. Qual que era a fortuna? Caiu no colo dele a presidência. Essa fortuna, ele chegou ao poder, portanto. Então, esse é o cenário. O Temer está no poder. E o Brasil, reformas e crise e tal, não sei o quê. Vocês lembram que teve 2 processos de pedido de investigação do Temer, né, para abrir impeachment? 2 vezes isso foi votado na Câmara. O que o Temer fez? Comprou os deputados. Comprou. Todo mundo sabe disso, só pesquisar, não estou roubando de vocês. Comprou, com emendas parlamentares, ele poderia fazer isso, ou que é questionável ou não. Ele comprou os parlamentares para votarem para que ele ficasse no poder. César, mas isso não é moral, porque tinha gravação, tinha prova, tinha isso, tinha aquilo, aí ele foi lá e negociou cargo, trocou pessoas de cargo para conseguir votos dos partidos, liberou dinheiro, mas isso não é moral, mas é o que Maquiavel fala. Não confunda moral com política. Ele estava no poder, e para se manter no poder ele fez o que tinha que fazer. Manual perfeito de estratégia de Maquiavel do Temer. Ele leu Maquiavel várias vezes, era o livro de cabeceira dele. Ou seja, eu não vou cair. Como que eu vou cair se o Congresso está à venda? Para me manter no poder, eu compro o Congresso. E o Temer ficou conhecido hoje por comprar o Congresso? Para mim até que sim, mas no geral, na visão geral do povo. Era conhecido como um bom presidente, pegou um momento difícil, fez a transição, as reformas que eram necessárias, entendeu? Agora, por exemplo, quem não leu Maquiavel? É Dilma. Por quê? Congresso à venda, processo de impeachment. E ela não comprou o Congresso. Mas eu não achava certo negociar, eu não quis negociar, não estou falando que foi isso que aconteceu, mas vamos pensar assim. Não, mas não é moral chegar lá e oferecer cargo e tal, não sei o quê. Pô, mas com o caos que estava, e você não queria se manter no poder? Para se manter no poder, você faz o que for preciso. Minta, prometa. É a ideia do Maquiavel. Lógico que isso é usado, né, com todas as desculpas do mundo para fazer coisas horrorosas. Mas só para vocês entenderem.
você usa da virtude para aproveitar a fortuna. Você usa da sua habilidade, do seu agir político, né, do fazer, para aproveitar o momento no qual você está inserido. Tá bom? Então, ó, indico para vocês aqui os clássicos da política. Tem vários autores aqui que a gente vai usar nas próximas aulas. Ó. Aqui tem o volume 1 e 2. O volume 1 tem o Maquiavel, Hobbes, o Locke, Montesquieu, Rousseau e os Federalistas, tá? Do Francisco Verfort. Depois eu falo mais desse livro aqui que vai acabar o tempo. Falei do livro da política, também, que é uma coleçãozinha, é um manualzinho, né? E tem aqui o clássico, que é o Príncipe do Maquiavel. E nós passamos pelos 5 pontos aqui que eu prometi para vocês para entender melhor o absolutismo. Espero que tenha ficado mais claro aí, identificar as relações de poder do antigo regime, compreender o papel do Estado absolutista nesse contexto. Tá bom? Essa foi a aula 22. Tem mais 2 aí para frente, mas finalizamos aqui essa aula. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!